Queria convidar você, amado, está abrindo a tua Bíblia comigo? Abrindo a tua Bíblia comigo. Lá no Evangelho de João 12. João 12. O Evangelho de João 12. A partir do 20, que diz assim: Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, perdão, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: Não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aleluias, amém. Pai, nós te adoramos, te exaltamos. Como é bom estar aqui na tua casa, Pai, poder engrandecer o teu santo nome, poder falar contigo, Pai, poder estar mais perto de ti, levar a ti, Senhor, todas as nossas queixas, todas as nossas causas, mais uma vez, porque nós cremos que não há outro Deus poderoso, não há ninguém que se compara a ti, Pai. Mais uma vez nós somos gratos também pela tua palavra que foi lida aqui agora, e que o Senhor já preparou, Senhor, para estar falando com o teu povo, Pai. Pai, que o Senhor possa mesmo, Senhor, estar tocando em cada coração, para que ao receber essa palavra, possam colocar em prática prontamente em suas vidas, Pai. Usa-me conforme o teu querer, tua vontade, mais uma vez, Senhor. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto que nós lemos, né? Jesus estava ali com seus discípulos, com aquelas pessoas, enquanto Filipe e André chegaram para eles, disseram que um outro povo queria conhecê-lo. Não mais somente o povo dele, mas outros estavam também se achegando a cada dia mais, querendo conhecer a este Deus tremendo. E Jesus então diz: eis chegada a hora.
E chegada a hora, porque já estava perto de quando Jesus seria morto naquela cruz. Estava chegando perto do tempo em que ele sofreria toda aquela aflição, aquela dor, aquela humilhação. Mas agora, a diferença em que Jesus está nesse texto dizendo, é que não mais ele seria conhecido ou um Deus de um povo específico, por assim dizer. Mas Jesus pagaria um preço para todo aquele que cresce. Ele pagaria um preço para toda a eternidade. Para toda a humanidade, perdão. Para que todos aqueles que crescem e que o recebessem, pudessem fazer parte também da família, pudesse ser filho de Deus. Jesus estava para mudar a história, não só do povo que já tinha vivido vários milagres e sinais da parte do Senhor e que o próprio Cristo já estava fazendo. Mas ele estava ali para mudar a realidade daqueles também que eram desprezíveis, aqueles que eram desprezáveis, aqueles que eram esquecidos. Jesus estava ali para alcançar a todos, para alcançar e levar o perdão e a salvação para todos. Meu amado, quando Jesus diz e faz essa comparação mais uma vez, falando de uma forma que o povo conhecia, mas de uma realidade que eles não entendiam, Jesus estava dizendo daquele grão. Na verdade, ele estava falando dele mesmo. Se um grão só jogado na terra não morrer, o trigo não vai ser produzido. Não vai dar frutos. Será só mais uma semente jogada, abandonada no chão. Mas se morresse, aí ia gerar frutos. Jesus, era necessário que ele morresse, só, abandonado naquela cruz, levando a maldição, levando a culpa, o pecado, as dores, minha, sua e de toda a humanidade, para que eu e você pudéssemos hoje ter vida, para que eu e você pudéssemos ser esses frutos, pudéssemos ser alcançados, estar aqui nessa noite. Algo que aconteceu há milhares de anos atrás, impactou a minha e a sua vida hoje. Nós nem sonhávamos nascer. Nós nem sabíamos que iríamos existir. Mas Deus, Ele sabia que eu e você estaríamos aqui nessa noite. Ele sabia que eu e você um dia escutaríamos a voz e o receberiam em nossa vida. E buscariam viver nessa dependência dEle. Reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Jesus, Ele pagou um preço por nós. E embora os discípulos não entendêssemos, aqueles que estavam ali não estivessem entendendo. O que Ele está falando? Como assim? Jesus estava dizendo, já predizendo o que iria acontecer com Ele. E já estava conversando com Ele, que prontamente haveria esperança para aqueles que haviam chegado e buscado também conhecer a Jesus. Aqueles que ouviram falar dele e buscaram e creram. Estava aberto agora, a partir do sacrifício naquela cruz. Não haveria mais separação, não haveria mais distinção. Todo aquele que o recebesse seria o seu povo. Jesus já estava dizendo isso. Como também ele já estava chamando a atenção para os discípulos, para eles continuarem olhando para ele. Porque, amado, tudo que Jesus
viveu, e eu me lembro do pastor contando aqui, né, falando sobre propósito. Eu até impliquei com a minha mãe, eu falei, Deus novamente está falando sobre obediência, sobre propósito, sobre chamado, sobre missão, ou seja, Ele tem muito para falar conosco ainda. Tem muito para chamar a atenção e despertar aqueles que ainda não despertaram para viver o que Deus tem para a vida deles. E amado, Jesus, Ele cumpriu a missão para a qual Ele foi mandado a essa terra. Como Ele mesmo disse, era necessário que Ele passasse por todas aquelas questões, por todo aquele sofrimento. Ele viveu nessa terra, Ele passou por várias experiências humanas. Ele curou, Ele restaurou. E aí Ele foi traído, Ele foi humilhado, Ele foi desprezado por quem Ele amou, por quem Ele curou, por quem Ele cuidou. Jesus estava dizendo para os discípulos que se eles quisessem continuar a viver para Deus, era necessário negar a si mesmo. Se eu não abro mão das minhas vontades, do meu querer, não coloco a minha vida debaixo do domínio do Senhor, eu não vou viver a vontade dEle. Eu vou acabar fazendo a minha vontade. Eu vou acabar fazendo o que eu quero. Mas quando eu entendo que eu preciso abrir mão da minha vontade para viver a vontade de Deus, nem a morte, nem as dificuldades, nem as dores, nem as enfermidades, nem as tribulações, nada vai me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Quando você entende essa realidade para a sua vida, nada te separa. Porque o que Cristo está dizendo é que, mesmo Ele sendo Filho de Deus, Ele iria passar por situações, por um dos piores momentos, que não tem nem como comparar. Nada do que eu e você passarmos aqui na terra, por mais doloroso que seja, pode se comparar a tudo aquilo que Cristo sofreu por mim e por você. Dando a vida por mim e por você, que nem havíamos chegado a este mundo ainda. Nada do que Ele passou se compara, mas o que Ele estava preparando os discípulos e chega até nós hoje é que nós teríamos as aflições, nós passaríamos por angústias, nós passaríamos por decepção, nós passaríamos por traições, às vezes de amigos, de pessoas próximas, de familiares. Nós passaríamos por perdas, nós passaríamos por dificuldade, por humilhação, depende da situação, por momentos angustiantes. Nós passaremos por todas essas coisas. Mas assim como o Pai esteve com Cristo em toda a sua caminhada até a cruz, Deus, Ele continua comigo e com você durante todo o processo que nós passamos, durante todas as situações que nós enfrentamos. O preço já foi pago. O preço já foi pago por mim e por você. O que nós vivemos aqui neste mundo nunca vai se comparar. Mas diante disso, nós recebemos essa palavra para a nossa vida. Segue-me. Negue a si mesmo. Seja um comigo. Fique junto. Caminhe comigo. Me leve onde você estiver. Me faça refletir na sua vida, aonde você estiver.
Porque quando nós passamos a viver a vida de Deus, mais uma vez eu te digo, nós vamos refletir essa vida aonde nós formos, em tudo que fizermos. A nossa vida, a nossa família, a nossa finança, tudo vai pertencer ao Senhor, tudo vai ser para glorificar o nome dEle. Porque Ele nos permite ter. E nós, em alegria e gratidão, nós consagramos e colocamos tudo diante dEle. Assim como nossa vida constantemente. Assim como entendendo que nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus, porque nós temos um propósito, uma missão aqui nessa terra. E vai muito mais do que a gente estar só na igreja. Só na igreja. Consiste em sermos igreja. Consiste em orarmos. Orarmos aqui, orarmos em casa, orarmos aonde estivermos. Nem sempre você vai ter os seus pastores com você perto. A gente se encontra mais aqui na igreja ou nos grupos. Nem sempre você vai ter seu líder, os líderes da oração, os irmãos da oração com você. E talvez alguém vai pedir oração. Talvez no seu trabalho. Talvez um vizinho. E aí? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como eu vou proceder? Eu vou pedir oração para você lá na igreja. Ótimo, faça mesmo. Tem um caderninho, tem aqui, você pode pedir, mandar no grupo. A gente ora, a gente intercede, a gente abençoa, a gente se alegra, a gente chora junto se for preciso. Agora, vai ter momentos que vai ser você. E lembrando que somos servos, somos filhos, somos discípulos, então, para fazer a vontade de Deus não é preciso título. Eu e você já estamos aqui para cumprir o ID. Eu e você já estamos aqui para levar o reino e tudo que temos e somos vai contribuir para isso. E você talvez vai ter que ser usado por Deus em situações em que você vai achar que é menos capaz, que não vai conseguir, ninguém vai estar lá, mas Deus vai usar você. Deus vai fazer você lembrar o que você lê. Tá? Vamos ler, né? A palavra de Deus, conhecer a palavra por conta disso, porque o Espírito Santo vai te lembrar, vai te ajudar o que falar, vai te ajudar por onde ir. Por isso a busca, por isso a leitura da palavra, a oração, a busca pela presença do Senhor, para que possa entender e cumprir a sua missão, o seu propósito aqui nessa terra. E continuar fazendo a vontade de Deus para dar frutos. Alcançar outras vidas. Alcançar os inalcançáveis. Alcançar aqueles que as pessoas já tinham desistido. Talvez a gente ouvindo assim parece que eu estou ouvindo o mesmo discurso. Mas uma coisa que Deus sempre bateu muito constante na minha vida, e a gente recebe antes de vir falar, é que às vezes ele precisa dar essa sacudida, e às vezes precisa falar de novo porque alguém ainda não entendeu. Ou ele precisa falar de novo porque existem gideões que precisam pedir confirmação em confirmação de Deus, sendo que ele já está dando confirmação. Só falta agora aparecer uma mula e falar, porque o restante já está confirmando. Palavra traz palavra. Talvez você não vai estar aqui no altar falando. Talvez você não vai estar na liderança de um ministério. Mas, meu amado, se você buscar ao Senhor, Deus vai te capacitar para te usar aonde você estiver. Deus quer te usar independente da sua idade. Como diz a profecia, os velhos sonharão.
Enquanto a vida a gente vai sonhar, sabe por quê? Porque a nossa esperança é o Senhor, quem dá os sonhos é o Senhor. Se Ele diz que vai cumprir, vai cumprir. Se Ele diz que vai fazer, vai fazer. Nenhuma palavra do Senhor volta vazia. Não importa a idade, desde o mais novo ao mais velho, desde profecias que essa igreja talvez já tenha recebido. Ainda não aconteceu, talvez não era. Tudo tem um tempo e um processo pelo qual passar. Um processo de amadurecimento espiritual para estar preparado para receber a bênção, estar preparado para receber vidas, as almas que estão perdidas, para estar aqui junto conosco, celebrando, adorando um Deus que está vivo. Como nós clamamos aqui, começamos clamando, vem me incendiar, o meu coração é o teu altar. Todos os dias deve ser a nossa oração, Senhor, vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Espírito que desce como fogo, enche-me. Sabe por quê? Entro negar. Quando eu nego a mim mesmo, eu deixo o Espírito encher. E aí eu vou me esvaziar do Espírito Santo na vida das outras pessoas. Eu vou encher outras vidas. E aí quanto mais eu dou, mais eu recebo do Espírito. E pensa assim, eu ministro sobre a vida do Tiago, que ministra sobre a vida do Ivan, que ministra na vida da Adriana, e assim vai indo, vai indo, vai indo. E quando nós já estaremos incendiados, não só dentro da igreja, mas na nossa casa, no trabalho, na rua, onde formos. Por quem? Por esse Jesus que eu estava falando aqui. Há mais ou menos uma semana antes da sua morte. Falando. Como eu disse, domingo, as pregações vão se juntando. Justamente aqui, quando Jesus ressuscita Lázaro, Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. É dele que nós vamos falar. É esse Jesus que nós vamos levar. Para isso nós temos que crer dentro de nós. Para isso que nós temos que crer todos os dias. Crer nas promessas, crer naquilo que Ele irá fazer. E continuar obediente. A cada dia, negando as minhas vontades, o meu querer, para fazer a vontade e o querer de Deus. Para cumprir o propósito dEle. Para ir aonde Ele quer. Para ser usado da maneira que Ele quer. Porque nós nem imaginamos tantas coisas que Deus quer fazer em nossa vida através da nossa vida. Mas Deus, Ele quer fazer, mas nós temos que estar abertos para receber. Nós temos que estar abertos para ouvir a voz dEle e nos atentar e dizer, epa, eu quero viver a Tua vontade. Eu quero mesmo que a minha carne seja deixada para que o Espírito Santo que desce como fogo venha me encher de novo, venha transbordar na minha vida, venha manifestar o querer, cura, unção, transformação, para que eu seja instrumento na vida de outras pessoas. Eu quero viver isso também. Quando nós vemos aqui, então, Jesus, Ele fala com os discípulos isso. Seguir a Ele não vai ser fácil, porque vocês também vão passar por situações difíceis. E eu te pergunto nessa noite, e aí? Você está preparado? Você está preparada para viver a vontade de Deus na sua vida? Para viver coisas maravilhosas, cura, restauração, mas também situações difíceis, provações.
perseguições e até mesmo morte física. E aí você está preparado? Se tivesse que morrer hoje pelo Evangelho? Se tivesse que hoje alguém perseguindo a sua vida, e a gente já sofre perseguições, mas não como em alguns outros países, de não poder falar do reino, de não poder viver o reino. E como os discípulos que perderam a vida depois. Você estaria disposto ou preparado se tivesse que morrer pelo Evangelho? Se tivesse que morrer por aquilo que você está aqui nessa noite declarando ao Deus que você adorou, ao Deus que você cantou, ao Deus que você orou? E aí? Às vezes parece distante e parece forte, mas amado, nós temos que estar preparados para todo dia de manhã. As perseguições estão crescentes aí. Mas o fato é, como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 1:21, que porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. O que Cristo pagou um preço naquela cruz não foi para que eu e você tivéssemos uma vida aqui nessa terra, mas sim uma eternidade com Ele no céu. Aqui na terra nós vamos viver, vamos estar com Ele, nós vamos, glória a Deus, conseguir realizar sonhos, alcançar objetivos. Mas realmente, lembrando mais uma vez, nós não fomos feitos para ficar aqui nessa terra. Como quando a gente morre, fica tudo por aí, né? A gente escuta bastante, morreu, fica tudo por aí. Está guardando por quê? Morreu, fica tudo por aí. Exatamente. Exatamente. Cristo preparou um lugar para nós no céu, com a própria vida dele. E é dessa vida que eu e você temos que falar. É dessa vida que eu e você temos que crer. Em todo tempo, em todo momento, eu e você temos que crer para poder falar. Eu e você vamos ter que perseverar. Eu e você vamos entender, a cada dia ter que entender mais que nós precisamos abrir mão das nossas vontades para viver a vontade de Deus. Lembra quando Jesus, em outro discurso, disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz, siga-me. Sem negar, não pega a cruz e não vai segui-lo. E muitos negociam, mas Deus não quer metade, Deus quer a gente por completo. Mais uma vez nos lembrando. Nós precisamos nos colocar a cada dia mais à disposição do Senhor. A cada dia mais para cumprir o propósito dEle. E a cada dia mais obedecer a voz dEle. Obedecer a vontade dEle. Mas essa noite também. Outra coisa que eu quero falar com você. Dessa palavra que o Senhor me chamou a atenção. O nome do Senhor ele é sempre exaltado. Né? Nós vimos ali como a voz que veio do céu falando, eu já glorifiquei. Prontamente viria o Espírito Santo, seria glorificado de novo. Mais uma vez, nós vemos, amado, que tudo na nossa vida passa por um processo. Jesus, ele passou por um processo até chegar ali com os seus discípulos, até chegar nas vidas, até morrer naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitar, nos trazendo a salvação. Jesus passou por um processo
E aqui, no versículo, como lembra, ele passou por uma situação de mais ou menos aí, uma semana antes de ser morto. Ele já estava angustiado. Não foi só no Getsemane que ele ficou angustiado, que ele chorou, que ele ficou ali a sua alma inquieta. Mas ele sabia que era necessário passar por tudo aquilo para que ele cumprisse a missão. Os processos são dolorosos. Às vezes, é sufocante. Mas para você chegar no seu propósito, vai ter que passar pelo processo. Então entenda o seu processo. Não se cobre tanto e nem use isso como desculpa para não tomar postura também e ficar enrolando no conformismo. Mas entenda, se conheça, entenda que tudo tem um tempo para acontecer. Entenda o processo pelo qual você está passando. Você também tem direito de se angustiar. Sabe, eu estava conversando com a minha mãe hoje no consultório, eu disse, mãe, a gente foi criado, infelizmente, ela já era, né, minha mãe, mas a gente foi criado lá em Miracema, assim, né, nossa igreja mãe, e eu falei, era muito, muito tradicional, tinham pessoas mais tradicionalistas, digamos assim. Seguir a tradição da igreja é uma coisa, mas ser fundamentalista ali não foi legal. Depois a gente vai vendo. E eu disse para ela, mãe, a tal ponto de eu chegar ainda na adolescência, numa fase da vida, em que aconteceram tantas coisas e Deus precisar me dar um sacode e falar, ei, peraí. Você acha que eu sou seu Deus só quando você está lá dançando para mim, cantando para mim, na escola dominical, na regência, foi tanta coisa que a gente serviu, dando aula. E você acha que eu sou seu Deus só quando você está lá e eu estou alegre, você está me servindo, está fazendo? Eu sou seu Deus também nesse momento de tristeza, na sua dificuldade, na dor, na enfermidade. Eu estou com você, eu não vou sair do seu lado. Que Deus você pensa que eu sou, se só vou receber algo das suas mãos e não vou te atender na sua necessidade? Aquilo foi um baque, porque Deus age para cada um de uma maneira. Comigo o amor dele sempre me constrangeu. Quando achava que, né, ele me corrigia e o amor me constrangia, isso me levou a mudar. Isso eu estou aqui hoje, especialmente viva e cumprindo o meu chamado também. Mas ele me deu esse sacode, porque você está na igreja todos esses anos e se esqueceu que eu sou Deus em toda a situação na sua vida. Eu sou Deus quando tudo está bem, como quando tudo vai mal. Passa a confiar, depender. Às vezes, mesmo estando anos na igreja, muitos não são dependentes do Senhor para Ele cuidar. No momento de tristeza, no momento de fragilidade, não se permite passar por esse processo. Amado, só quando a gente permite é que Deus cuida de nós, nos cura e nos levanta. E a gente é usado para abençoar, curar e cuidar de outras vidas. Mas é preciso passar pelo processo. Às vezes, você está no tempo de correr. Correndo. Às vezes você está num tempo que precisou parar e está no colo do Senhor descansando. É o tempo de fortalecer, tempo de renovar, recarregar. Para poder viver o que Ele tem para a sua vida. É preciso essa dependência. Jesus disse, como lá no Getsemane, Senhor, se possível, afaste de mim. Contudo, seja feita a tua vontade. Ou seja,
querer humanamente, a gente não quer passar por nada. Mas Jesus, ele tinha certeza que Deus estava com ele, ajudando a passar por todo aquele processo. E que ele conseguiria viver todo o seu propósito, a sua missão ali na terra. Honrando o nome do Pai. E trazendo a salvação para toda a humanidade. Entenda isso para a sua vida nessa noite. Passe pelo processo diante do Senhor, sabendo que Ele está cuidando de você, sabendo que Ele está guardando a sua vida, sabendo que Ele está direcionando a sua vida para você continuar caminhando para o propósito que Ele tem, para a sua missão, para você não retroceder, mas para você avançar, sempre em direção a Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Amado, Deus, mais uma vez, nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar isso. Ele é Deus presente, Ele é Deus conosco, e Ele é Deus que te respeita. Então se respeite, Ele respeita o seu processo, respeite o seu processo também. Deixa Ele cuidar, deixa Ele tratar, deixa Ele guardar, mas não vai querer ficar toda a vida balangando na rede, toda a vida agarradinho com o pai. Não é para desgrudar do pai, mas ali descansando, quando ele fala assim, vai. Fala, não quero ficar aqui, não vai. Eu quero ficar aqui, filho, vai, porque tem um povo lá em Itaperuna que ainda precisa ouvir sobre mim, e é através da sua vida que eu vou falar. Eu vou me manifestar a eles. Descansa, mas vai ter o tempo que o processo vai passar, que Deus vai te fortalecer justamente para você ir continuar a levar o ID, para você continuar a abençoar vidas, para você continuar com o propósito que Ele tem para a sua vida. Persevera, amado. Persevera. Continue obediente, continue buscar ao Senhor em oração, continue lendo a palavra. Você pode não estar vendo, mas Deus já está agindo na sua vida, mesmo quando, não quero ler, é chato às vezes ler, ou eu vou dormir. Faça esforço, leia, porque Deus, Ele já está trabalhando dentro de você, mesmo que você hoje não veja. Quando você for ver, Deus já está fortalecendo a sua vida pela palavra dEle, pela tua busca. Coloque-se de pé neste momento.